Pessoal, vamos começar então com o nosso tutorial básico sobre AutoCAD. Eu estou usando aqui o AutoCAD 2019. É uma versão um pouco recente, mas em comparação com as outras versões, não muda muita coisa em relação ao layout. É bem similar e os desenhos das funções, dos comandos, eles sempre são os mesmos em qualquer versão do AutoCAD. Então, se por acaso você esteja usando um AutoCAD mais novo, não tem problema. Talvez você demore um pouco para encontrar os comandos, mas você pode usar atalhos que também vão ser ensinados no decorrer do curso. Bom, vamos começar falando do layout. Aqui, nessa tela preta, é onde nós desenhamos. É o espaço para que possamos fazer os nossos trabalhos. Aqui em cima, nós temos as barras de ferramentas. Esta primeira caixa aqui é a caixa onde nós temos comandos para desenhar linhas. Esta segunda caixa aqui são comandos que modificam as propriedades dessa linha ou criam outras linhas a partir desta linha. Nessa outra caixa, nós temos as cotas e os textos. Nesta caixa aqui, nos layers, nós temos as camadas. Nós vamos falar um pouco dela em outro vídeo. Nesta outra caixa, nós temos as propriedades, os comandos em relação aos blocos que nós inserimos no nosso desenho. Nessa outra caixa de propriedades, nós temos aqui propriedades da camada que nós estamos usando no momento, como, por exemplo, a cor da linha que nós vamos fazer, do objeto, a grossura e o tipo de linha. Também vamos falar dela com mais calma. A outra caixa que é bastante utilizada é essa caixa aqui, a caixa de utilidades. Nós utilizamos muito este comando measure para medir a distância no nosso desenho. Bom, quando você quer acionar um comando, você pode clicar em cima do comando ou você pode utilizar os atalhos. Quando você coloca o mouse por cima desse comando, você pode ver que ali na caixinha que abre tem o título, o nome do comando, o line, e uma breve introdução do que esse comando faz. No caso, essa line é uma linha. No caso, é possível você criar linhas com este comando. E ali embaixo da caixa tem o atalho para este comando. O atalho para essa linha é line. No caso, eu posso ativar clicando, como eu fiz antes, ou digitando line no teclado e dando um enter. Eu posso também digitar apenas o L. Como vocês podem ver, já abre aqui uma caixinha com vários comandos que começam com L. No caso, geralmente o primeiro que aparece é o line, porque é apenas o L. Com apenas o L você consegue ativar a line. Então você só digita line e dá um enter e você consegue ativar o comando. Isso existe para todos os outros comandos. Cada comando tem um atalho, como por exemplo move, demover. O atalho do move é move. No caso, o meu AutoCAD está em inglês. Provavelmente, possivelmente, o de vocês estejam em português. Em português, os atalhos mudam. Pode ser que seja em português os atalhos, como por exemplo o offset, que no caso é esse comandinho aqui. O offset no AutoCAD em inglês, basta apenas digitar o, que ele já encontra, é só o enter. Depois eu explico como esse comando funciona. Mas em português, o nome do atalho é desloc, de deslocamento. Então, pode ser que do inglês para o português você vai encontrar algumas
dificuldades em relação a esses atalhos. No caso, em português eles podem ser traduzidos ou podem modificar completamente. Falando agora sobre as funcionalidades do nosso mouse. Nós podemos dar zoom no nosso desenho quando nós deslocamos a bolinha do mouse para cima. Quando deslocamos para baixo, quando rolamos para baixo, nós tiramos o zoom. Nós podemos também utilizar a mãozinha quando nós clicamos na bolinha para podermos arrastar o desenho, mexer no desenho sem dar zoom ou tirar zoom. Vamos falar agora de unidades. O AutoCAD ele é um programa dimensional. Ele não tem unidades. No caso, você pode chamar de unidades de medida, mas ele não tem uma unidade certa. Você pode trabalhar com metro, você pode trabalhar com centímetros, quilômetros, com a unidade que você quiser, porque ele é adimensional. Quando você digita no seu teclado Units, abre essa caixinha aqui, que é a caixinha das unidades do desenho. Nós temos aqui algumas propriedades, como por exemplo, aqui no Type você pode deixar em decimal, tá? Alguns países até utilizam de arquitetura ou engenharia, mas você pode utilizar o decimal sem problema nenhum. É o tipo, né, da nossa medida. A precisão, você pode deixar a precisão que você quiser, 4, 3, 2. Eu gosto de trabalhar com 4. O ângulo, tipo do ângulo, você pode deixar em graus decimais também. A precisão, você pode utilizar um ângulo com várias casas decimais. Eu gosto de utilizar 2 casas decimais. Aqui nessa unidade, ela não diz que esta é a unidade do seu desenho. Ela não está te dando uma unidade. Essa unidade é apenas utilizada quando você quer inserir alguma coisa no desenho. Aqui você pode deixar em internacional, sem problema nenhum, e clica em OK para aplicar as propriedades. Uma breve explicação sobre os arquivos. Quando você quiser criar um arquivo novo, você pode vir aqui nesse azinho, New, Desenho. Aí você escolhe aqui a CAD, o template ACAD, ou você pode escolher um template que você tenha criado. Open. Eu criei um novo arquivo. No caso, ele não trouxe nenhuma configuração que nem eu tinha nesse outro meu arquivo aqui, ó, nenhuma configuração de layers, nada, porque eu abri o ACAD, que seria um padrão do AutoCAD. Eu posso criar o meu próprio template, que eu vou ensinar mais pra frente a criar este template. E aí vocês vão criar um arquivo em que quando vocês entrarem aqui, em New, Desenho, vocês vão procurar o template que vocês criaram, vocês vão dar um nome, vão procurar, vão abrir e ele vai trazer todas as configurações que nem eu tinha aqui, configuração de cores, de layers, de tudo, de cotas, de tudo. É ideal para a gente utilizar sempre o mesmo arquivo. A gente não precisa ficar recriando layers, não precisa ficar recriando configurações das cotas, não precisa ficar recriando nada. Então, é muito bom, nos otimiza o tempo. Eu vou disponibilizar também o meu template para vocês, caso vocês queiram, com as minhas configurações. E se vocês quiserem criar uma com as de vocês, eu vou ensinar mais para frente no nosso curso. Voltando aos arquivos. Quando a gente quiser abrir um arquivo que nós já temos salvo, que já está gravado em disco, nós vamos vir em Open, Desenho, e vamos procurar um desenho nosso aqui. Como, por exemplo, esse meu projeto aqui.
clicar 2 vezes, já abri o desenho. Quando eu quero salvar as minhas alterações feitas, eu vou vir aqui no disquete, como sempre, em todo programa é assim, ou eu vou vir em Save. Se é a primeira vez que eu estou salvando esse desenho, eu vou vir em Save As. Vou dar um nome, né? E vou clicar em Save. Então, esses são os comandos principais que você precisa saber sobre arquivos. Algumas outras propriedades que seriam bom você saber. Quando nós iniciamos um comando, quando nós clicamos no comando e nós não quisermos mais utilizar este comando, não era isso que eu queria, você só tecla ESC no seu teclado e você sai do comando, sem problema nenhum. Uma outra coisa que seria interessante vocês conhecerem seria sobre esse nosso fundo aqui. Nós temos aqui um fundo com o grid. No caso, com o grid ativo. No caso, o grid seriam essas nossas linhas aqui. Este comando ele é ativado e desativado aqui. Ó, caso você não queira, você não acha bom de trabalhar, você prefere trabalhar com o fundo totalmente vazio, você desativa o grid aqui do lado. Quando você quiser ativar, você não quer trabalhar assim, você quer trabalhar com as linhas de modelo, então você ativa o grid. Seria bem parecido como se fosse aquelas folhas que a gente utilizava em aula de desenho, para quem teve aula de desenho. Essas linhas, elas são um modelo para nós, elas servem como guia. Eu gosto de deixar o grid ativado porque eu consigo ver facilmente quando eu faço uma linha torta. Então, eu sempre deixo ativado, não pesa no desenho, mas é uma opção pessoal. Falando agora sobre as nossas teclas de função. Quando a gente aperta F1, a gente abre a ajuda do AutoCAD. Muito importante quando vocês quiserem procurar alguma coisa que vocês querem saber, como por exemplo aqui ele está explicando o Snap. No caso, se vocês estão utilizando um AutoCAD em português, toda essa ajuda aqui vai estar em português, então né, é mais fácil. Ele diz aqui, ele dá o atalho que você pode utilizar no teclado. Ele explica para que serve. Ele te dá o desenho do botão. É muito bom às vezes, né, ler, olhar essa ajuda, porque às vezes você está quebrando a cabeça, procurando uma coisa, fazendo uma coisa de uma maneira bem devagar, quando na verdade tem aí uma função que pode te ajudar a fazer. Quando você abre o F2, você abre a caixa de texto, essa janelinha aqui, onde aparece todos os comandos que você deu, como por exemplo aqui quando eu dei o comando line, ele aparece todos os comandos, aparece o que foi feito, aparece quando foi salvo, quando você mede uma distância, uma área, ele te dá aqui também. O F3 liga e desliga o OSNA. Eu vou falar mais pra frente, esse desenho aqui, tá? Esse comando. Eu vou falar mais pra frente sobre os principais, as principais propriedades aqui que você pode utilizar que facilitam o seu desenho, tá? Como, por exemplo, aqui meio da linha, final da linha, centro de um círculo, centro geométrico da geometria que a gente tiver. Tem algumas propriedades aqui que elas são muito importantes estarem marcadas, estarem ativadas, porque facilita bastante o seu desenho. Outras duas teclas de funções que são bem importantes são o F7 e o F8. O F7
é para você ativar o grid. Quando você aperta a tecla F7 no seu teclado, você ativa o grid. No caso, o meu já está ativado. Então, quando eu aperto a tecla F7, eu desativo o meu grid. Quando eu quiser ativar, eu aperto F7 de novo. E o F8 ativa o orto. No meu caso, ele está desativado. Seria essa propriedade aqui, com duas linhas e um ângulo de 90 graus. O desenho já é meio objetivo, no caso. É quando eu quiser fazer, por exemplo, eu estou com ele desativado, tá? E eu vou fazer uma linha aqui, ó, eu posso girar com essa linha, né? Fazer o que eu quiser com ela, fazer essa linha com qualquer grau. Quando eu ativo o meu orto, vou utilizar aqui a nossa tecla de função, eu ativei. Ó, a minha linha agora só pode andar em dois sentidos, em 0 graus ou 90 graus. Isso é muito importante quando a gente está desenhando, às vezes a gente quer fazer uma linha que esteja bem reta, né? Ela não saia da posição dela, não esteja torta, seja lá paredes ou qualquer outro desenho. Então é muito importante que o orto esteja ligado, pois facilita, né? Que a gente vá desenhando, facilita bastante. E essa foi a nossa primeira aula do nosso tutorial básico sobre AutoCAD, tá? Ele é bem básico, mas eu estou tentando explicar de uma maneira bem devagar, de uma maneira bem calma, para que não reste dúvidas. Caso surjam algumas dúvidas, vocês podem comentar aqui embaixo, tá? Eu vou responder, posso não ver na hora, mas eu vou procurar responder todas as perguntas que me fizerem, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.